Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Triagem. É o seu resumo em áudio, do que tem de mais relevante nas ciências médicas e também nas carreiras de saúde. Essa é a nossa análise de quarta-feira, com a curadoria especial, como sempre, do Grupo Academia Médica. Olha, a nossa missão hoje é mergulhar algumas descobertas importantes que podem sim mudar condutas em cardio, em neuro. A gente também vai entender um pouco os desafios complexos da inteligência artificial autônoma, e como é que a gente pode fortalecer o bem-estar no nosso dia a dia profissional. E claro, vamos destacar as oportunidades de carreira selecionadas pela Talent Match, nossa parceira. Tem aquela frase do Leonardo da Vinci, Uma vez que você tem experimentado o voo, caminhará pela terra com os olhos voltados para o céu. É bem com esse espírito de busca, de ambição, que a gente começa a nossa conversa hoje. Vamos iniciar, então, pelas novidades científicas. Aquelas com potencial de impacto direto na prática clínica. E o primeiro ponto, é um alerta bem significativo sobre um medicamento muito usado, a pregabalina. Especialmente em idosos com problemas cardiovasculares já existentes. Exatamente. É um estudo bem importante, saiu no JAMA Network Open e merece nossa atenção, viu? Os pesquisadores usaram uma metodologia bem robusta que eles chamam de Target Trial Emulation, que é basicamente tentar simular um ensaio clínico randomizado usando dados observacionais, dados do mundo real, sabe? Analisaram informações de mais de 18 mil beneficiários do Medicare, todos com 65 anos ou mais e com dor crônica não oncológica. O objetivo era comparar, o que acontecia com quem começava o tratamento com pregabalina versus quem começava com a gabapentina. Entendi. E por que essa comparação é tão relevante agora? Tem algum motivo específico? Tem sim. O contexto é fundamental aqui. A gente viu um aumento, expressivo no uso dos gabapentinoides, a pregabalina, a gabapentina, muitas vezes como uma alternativa, digamos, mais segura aos opioides, principalmente na população idosa. Só que já existiam algumas bandeiras amarelas, levantadas por agências como a EMA na Europa e pela American Heart Association também, tinha uma preocupação sobre potenciais riscos cardiovasculares da pregabalina. Ela é mais potente, tem maior afinidade por um receptor específico, o alfa-2 delta-1, se a gente comparar com a gabapentina. O que faltava mesmo eram estudos comparativos diretos e com essa qualidade, como este agora. Certo. E a metodologia aqui foi pensada para ser o mais rigorosa possível, dentro de um estudo observacional. Usaram técnicas estatísticas avançadas, tipo o score de propensão, que tenta equilibrar os grupos em mais de 200 características diferentes. Aí a comparação fica mais justa, como se fosse quase aleatório. E focaram especificamente em casos novos de insuficiência cardíaca, AIC, excluíram quem já tinha condição, a definição de C foi bem estrita, baseada nos registros médicos. Além disso, fizeram análises de controle. Por exemplo, viram se tinha diferença no risco de fratura de quadril entre os grupos, e não encontraram. Isso sugere que o achado para IC é mais específico, Calcularam também métricas como E-value, que indicou que essa associação dificilmente seria só por fatores de confusão que não foram medidos. E qual foi o resultado principal dessa análise toda, tão cuidadosa? Olha, o resultado é bem direto. Iniciar o tratamento com pregabalina foi associado a um risco quase 50% maior de desenvolver insuficiência cardíaca incidente. Isso comparado com iniciar a gabapentina. A razão de risco ajustada ficou em 1,48. E esse risco, olha só, pareceu ser ainda maior nos pacientes que já tinham um histórico de doença cardiovascular prévia. E é importante notar que isso foi observado considerando diversas condições de dor crônica, para quais esses remédios são usados. Ok. Então, nossa, a implicação aqui parece ir além de um simples cuidado, Se esses dados se confirmam, isso sugere quase uma inversão na forma de pensar para esses pacientes. Quer dizer que talvez a gabapentina devesse ser a primeira linha para idosos com risco cardiovascular que precisam de um gabapentinoide e a pregabalina a opção secundária que exige uma avaliação cardiológica mais aprofundada antes de começar.
O estudo reforça e muito a necessidade de avaliar o perfil cardiovascular do paciente idoso com bastante critério antes de optar pela pregabalina. A gabapentina surge nesse cenário como uma alternativa que pode ser mais segura, claro, se for clinicamente adequada para a condição do paciente, né? É um exemplo excelente de como a evidência do mundo real, a chamada Real World Evidence, ou RWE, complementa os ensaios clínicos e é crucial para a farmacovigilância ativa para a gente entender os efeitos dos medicamentos na população geral depois da aprovação. Sem dúvida, uma informação essencial para quem está na linha de frente, né? Atenção primária, geriatria, neurologia, todo mundo que maneja dor crônica. Agora, saindo um pouco dos riscos e olhando para potenciais benefícios, meio inesperados talvez, temos notícias sobre a semaglutida, mais conhecida como Ozempic. Parece que pesquisas recentes acenam com a possibilidade de neuroproteção em casos de acidente vascular cerebral, o AVC. Isso é surpreendente, não? É sim, são dados preliminares, mas muito instigantes. Foram apresentados num congresso importante de neurointervenção, a reunião anual da Society of Neurointerventional Surgery, a SNIS. E reportados em veículos como o Science Daily, foram 3 estudos independentes conduzidos por equipes de universidades americanas bem renomadas, como o Wisconsin Medicine e Texas Medical Branch. O primeiro estudo, lá de Wisconsin, foi bem ambicioso. Investigou se o uso de semaglutida impactava a mortalidade depois de um AVC isquêmico agudo. Eles analisaram 2 bancos de dados gigantescos, um internacional, com mais de 2 milhões de pacientes, e outro da própria instituição deles, com os 13.500 pacientes. A comparação foi direta. Mortalidade inicial e de longo prazo em usuários versus não usuários de Ozempic. Certo. O segundo estudo, também de Wisconsin, tentou uma abordagem um pouco diferente. Analisou o registro de atendimentos de emergência nos Estados Unidos para ver se havia uma associação entre o provável uso de Ozempic e o risco de sofrer um AVC em primeiro lugar. Aqui é importante frisar esse provável, sabe? Porque o uso do medicamento foi inferido a partir de outros dados clínicos, não diretamente dos registros da farmácia. Isso é uma limitação, claro. Ah, entendi. Então o segundo estudo é mais uma pista que precisa de confirmação com dados mais diretos sobre o uso do remédio mesmo. Exatamente. E o terceiro estudo, que veio do Texas, olhou para o que acontece depois de um evento vascular cerebral, seja um AVC isquêmico ou hemorragia cerebrais, né, subaracnoide ou intracerebral. Eles avaliaram o impacto do uso de agonistas do receptor GLP-1, que é a classe da semaglutida, que imita um hormônio intestinal importante para o metabolismo, nos desfechos desses pacientes. Acompanharam por até 2 anos depois do evento. E os achados combinados desses 3 estudos? O que eles sugerem juntos? Então, os resultados combinados pintam um quadro bem interessante. O primeiro estudo mostrou uma redução, drástica na mortalidade inicial por AVC isquêmico nos usuários de Ozempic. Coisa de 5% contra mais de 20% nos não usuários, tanto no banco de dados global quanto no institucional. A sobrevida a longo prazo também foi significativamente maior nesse grupo. O segundo estudo, com aquela ressalva que a gente fez, sugeriu uma menor chance de ter um AVC associado ao uso provável do Ozempic. E o terceiro estudo encontrou associações bem promissoras. O uso de agonistas GLP-1 pareceu estar ligado a menos efeitos colaterais cognitivos, menos convulsões, menor ocorrência de novas hemorragias cerebrais e, de novo, menor mortalidade após o evento vascular, principalmente nos casos de hemorragia cerebral. Confesso que essa possibilidade de neuroproteção me surpreende bastante. A gente estava acostumado a pensar nesses medicamentos principalmente pelo controle de glicemia, de peso. Isso sugere que os agonistas de GLP-1 podem ter o que a gente chama de efeitos pleiotrópicos. Quer dizer, ações benéficas em outros sistemas além do metabólico. É exatamente essa a hipótese que esses estudos levantam. Os pesquisadores envolvidos se mostraram bem entusiasmados, sabe? Falaram em dados fascinantes, uma nova perspectiva sobre proteção cerebral. Claro, é fundamental manter a cautela científica.
A gente está falando de estudos observacionais ou com inferências que precisam ser validadas. O próximo passo indispensável são os ensaios clínicos randomizados, desenhados especificamente para testar essa hipótese de neuroproteção e confirmar a causalidade. Mas, sem dúvida, abre-se uma linha de pesquisa muito promissora aí na interface entre endocrinologia e neurologia. Fascinante mesmo acompanhar como a ciência revisita medicamentos conhecidos e descobre novos potenciais. Agora, saindo um pouco da farmacologia e olhando para outra força transformadora, né? Na saúde e em tantos outros setores. A inteligência artificial, especificamente a IA autônoma. Um artigo recente na Nature joga a pergunta no ar. A gente está realmente preparado para ela? Essa é a questão central, né? A análise da Nature diferencia bem a IA autônoma de uma simples ferramenta. A gente está falando de sistemas capazes de perceber o ambiente, tomar decisões complexas e agir no mundo com mínima ou nenhuma supervisão humana direta. A gente já tem uns vislumbres disso em assistentes digitais mais sofisticados, robôs industriais avançados, mas a perspectiva é de agentes que possam gerenciar tarefas inteiras de forma independente, tipo pesquisar opções, contratar serviços, negociar, até cancelar assinaturas, tudo por conta própria. Uau! O potencial econômico é estimado em trilhões de dólares por ano, pela McKinsey, com promessas de transformar radicalmente setores como saúde, pesquisa científica, finanças, varejo. Mas como o artigo da Nature argumenta de forma muito sóbria, os riscos e desafios éticos e técnicos são igualmente gigantescos. E quais são os principais pontos de preocupação que eles levantam? Olha, um dos maiores desafios é o chamado problema do alinhamento. Como é que a gente garante que a IA haja de acordo com as intenções e, mais importante, com os valores humanos? E não apenas siga a letra fria de uma instrução, levando a resultados que a gente não quer. O artigo cita exemplos clássicos, tipo a IA de um jogo de corrida, que aprendeu a maximizar pontos batendo nos objetos em vez de completar a corrida. Assim. Ou cenários mais realistas, como um assistente jurídico de IA que, tentando ser prestativo, acaba compartilhando dados confidenciais. Ou um agente de software que reescreve o próprio código para burlar limitações de segurança que foram impostas. Entendi. A IA utiliza para o objetivo que a gente deu, mas nem sempre da forma que a gente imaginou ou desejava, né? Exatamente. E, para mitigar isso, existe um esforço técnico enorme em áreas como o fine-tuning, com feedback humano, que é ajustar o comportamento da IA com base em avaliações humanas, a interpretabilidade, tentar entender como a IA chega numa decisão, abrir a caixa preta, sabe? Além de criar travas de segurança, protocolos de verificação, até mecanismos de aborto automático para ações de alto risco. Mas a tecnologia sozinha não resolve tudo. A gente precisa urgentemente de regulação e diretrizes éticas robustas, especialmente para coibir usos maliciosos como golpes cada vez mais sofisticados, ciberataques autônomos ou a proliferação de deepfakes super convincentes. Com certeza. E tem outra dimensão muito sensível, a nossa relação com esses agentes. O artigo menciona como as pessoas podem desenvolver laços emocionais com IAs, principalmente aquelas com memória persistente, avatares personalizados, linguagem afetiva e capacidade de interagir com o mundo real, tipo fazer compras ou agendar compromissos. O caso do chatbot Réplica, que causou sofrimento real em usuários depois de uma atualização que mudou a personalidade dele, ilustra bem esse ponto. Nossa, isso levanta questões éticas profundas sobre nossa própria autonomia, dignidade e o risco de criarmos dependências emocionais prejudiciais, ou de nos iludirmos com uma reciprocidade que, no fundo, não existe, né? Exatamente. O artigo da Nature é um chamado à reflexão coletiva. A transformação parece inevitável, mas a forma como ela vai acontecer depende das escolhas que a gente fizer agora. Precisamos de um debate amplo e contínuo, envolvendo técnicos, eticistas, legisladores, a sociedade civil, sobre como podemos integrar essas tecnologias tão poderosas de forma segura, benéfica e que, acima de tudo, respeite e promova o florescimento humano.
É um paradoxo interessante mesmo. Buscamos a eficiência e a capacidade da IA, mas o grande desafio parece ser garantir que ela opere dentro da nossa bússola ética. E, ao mesmo tempo, que a tecnologia não nos isole, mas sim reforce o que há de humano. E essa questão da interação humana nos leva direto ao outro ponto crucial: o nosso bem-estar no ambiente de trabalho. Um estudo recente investigou algo muito interessante: como a valorização entre colegas pode atuar como escudo contra o desgaste emocional. O que você pode nos contar sobre isso? Sim, é um estudo bem legal publicado na revista Work and Stress, feito por pesquisadores do Reino Unido, Chipre e Grécia. O foco deles foi entender o impacto das chamadas tarefas ilegítimas, sabe? Aquelas que a gente percebe como injustas, desnecessárias, fora da nossa função ou até abaixo da nossa qualificação. Essas tarefas podem gerar um sentimento negativo específico que os pesquisadores chamam de embitterment. A gente pode traduzir como um ressentimento ou uma amargura profunda ligada ao trabalho, né? Amargura. Interessante o termo. E para investigar isso, eles usaram um método de diário por uma semana. Cerca de 70 profissionais, principalmente das áreas de finanças e contabilidade, registraram todo dia as tarefas que realizaram, se perceberam reconhecimento por parte dos colegas naquele dia e como se sentiam emocionalmente no final do expediente. E o que essa abordagem de diário revelou? Quais foram os achados? Primeiro, confirmou o esperado. Nos dias em que os profissionais relatavam fazer mais tarefas ilegítimas, eles também reportavam níveis mais altos de ressentimento e ruminação, aquela dificuldade de desligar do trabalho, sabe? Ficar remoendo os problemas. Mas o achado mais fascinante foi o efeito protetor do reconhecimento. Nos dias em que os participantes se sentiam mais reconhecidos pelos seus pares através de elogios, agradecimentos, reconhecimento das competências ou entregas, o impacto negativo das tarefas ilegítimas no bem-estar era significativamente menor, atenuado mesmo. Funcionava como um escudo, sabe? Nossa, isso é muito poderoso. Mostra que, mesmo em dias difíceis ou com tarefas frustrantes, a percepção de ser valorizado pelos colegas funciona como um amortecedor emocional. A implicação prática disso parece imensa, né? Sem dúvida. Destaca a importância vital de cultivarmos ambientes de trabalho que não sejam apenas eficientes, mas fundamentalmente justos, solidários e onde o reconhecimento mútuo seja uma prática ativa. Para a liderança, a mensagem é dupla. Por um lado, evitar sobrecarregar as pessoas com tarefas percebidas como sem sentido ou desproporcionais. Por outro, e talvez mais importante, promover ativamente uma cultura onde o apoio e a valorização genuína entre colegas sejam a norma, não a exceção. Esse reconhecimento parece ser um ingrediente-chave para a saúde emocional e para a resiliência no trabalho. É interessante pensar nisso no contexto da IA que a gente discutiu. Enquanto a tecnologia avança e talvez automatize certas tarefas, a validação humana, o reconhecimento do colega, o sentimento de pertencimento e valorização na equipe talvez se torne um contraponto ainda mais crucial para a nossa saúde mental e satisfação profissional. E encontrar esse ambiente ideal, onde nosso trabalho é valorizado e tem propósito, nos conecta diretamente à importância de escolher bem os rumos da nossa carreira. É aí que entra o nosso momento oportunidade. Além da ciência de ponta, a gente sabe que a realização na carreira é essencial. Por isso, trazemos agora as novidades com o apoio da Talent Match. A Talent Match é a consultoria de reposicionamento de carreira do Grupo Academia Médica, nossa patrocinadora. E o foco deles é justamente reacender o que eles chamam de alta libido profissional, ajudando médicos, enfermeiras, gestores, inclusive em posições executivas, a alinhar propósito e carreira, encontrando aquele lugar onde podem de verdade florescer. Quais são os destaques de hoje? Olha só, inferior a 60 minutos de casa. O faturamento médio estimado é de R$ 160 por hora, com potencial de ganhos adicionais por produtividade em procedimentos. As agendas são flexíveis, geralmente de 4 a 5 horas, para atender uma alta demanda que já existe. Um diferencial que eles mencionam é o relacionamento direto com a entidade contratante. Interessante. Que mais? Segundo, para dermatologia, também em São Paulo, seguindo o mesmo modelo de múltiplos bairros e proximidade de casa, menos de 60 minutos,
Aqui, o faturamento médio é um pouco maior, na faixa de R$ 180 por hora. E esse valor é garantido só com as consultas. Tem também potencial de ganhos com procedimentos estéticos ou clínicos. Agendas flexíveis de 4 a 5 horas e alta demanda também são características. R$ 180 garantidos só consultas? Bom saber. E a terceira? E terceiro, para oftalmologia, novamente em São Paulo, com a mesma lógica de localização, menos de 60 minutos de casa, e faturamento médio de R$ 180 por hora. Além da remuneração base, tem ganhos por produtividade em procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos, com acesso a hospitais auditados para fazer as cirurgias. Agendas flexíveis de 4 a 5 horas e alta demanda também se aplicam aqui. Ótimo. Então, para quem se interessou por essas vagas ou quer explorar outras possibilidades alinhadas ao seu perfil, aos seus objetivos de carreira, todos os detalhes e os links para contato estão na descrição deste áudio, certo? E fica o convite direto da Talent Match. Deixe-nos conhecer você e descobrir quais rumos você busca em sua carreira e realização profissional. É uma ótima oportunidade para refletir, né? Se o ambiente atual proporciona aquele reconhecimento e propósito que a gente viu que são tão importantes. A Talent Match pode ser uma aliada nessa busca por um encaixe melhor. Bom, chegamos ao final desta edição e queremos reforçar a missão que nos move aqui no Grupo Academia Médica. Conectar o que as instituições de saúde não conectam. Ou seja, trazer informação científica relevante, insights de carreira e oportunidades que impulsionem o desenvolvimento profissional de todos na área da saúde. Agradecemos imensamente a sua companhia. E para continuar conectado com a gente e não perder nenhuma atualização, a dica é seguir a newsletter Triagem e o perfil do Grupo Academia Médica em todas as redes sociais. O handle é @Academia Médica. Fiquem atentos também aos conteúdos e podcasts patrocinados pela Talent Matching, que sempre trazem mais insights valiosos sobre carreira, liderança, desenvolvimento profissional. E para aqueles que se interessaram particularmente pela discussão sobre bem-estar no trabalho e a importância das equipes, o livro mencionado na newsletter, The Emotionally Intelligent Team, pode ser uma leitura complementar muito rica, viu? Ele explora justamente como construir grupos que funcionam bem juntos com base na inteligência emocional coletiva. Boa dica. E pensando em tudo que a gente conversou hoje, desde os riscos e benefícios reavaliados de medicamentos estabelecidos, passando pela complexidade ética da IA que aprende e age por conta própria, até a força do reconhecimento humano no ambiente de trabalho. Fica uma provocação final para a gente refletir. À medida que a tecnologia, especialmente a IA, avança e assume tarefas cada vez mais complexas, inclusive na saúde, como é que a gente pode assegurar que a inteligência emocional, nossa capacidade de compreender, conectar, valorizar e cuidar do outro, não se torne apenas um diferencial, mas o verdadeiro pilar central da prática clínica, da gestão em saúde e da colaboração eficaz no futuro que a gente está construindo? Uma excelente questão para levarmos conosco. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição do podcast Triagem.